Bom, vamos lá. Hora do nosso bate-papo, hora da nossa entrevista aqui dentro do Atualidades. Pamela Chons, nossa amiga, nossa parceira aqui da Aflux Estratégia Contábil, que era Eficaz Contabilidade. Aliás, Eficaz continua sendo sempre o seu maior valor, né, Pamela? Isso é importantíssimo também dizer, porque não saiu totalmente o nome da Eficaz de dentro da Aflux, né? Então, isso é muito legal. Mas o assunto de hoje é desoneração da folha de pagamento. Também temos os últimos dias aí para a declaração do imposto de renda, e aí fala um pouquinho sobre o que é essa desoneração da folha. Conte para a gente. Bom dia. Bom dia, Luiz Cláudio, bom dia, Lu, bom dia, rádio ouvintes, né, e os assistentes também. Muito bem. Quem assiste, então, a desoneração da folha de pagamento, então, para falar um pouco, foi um assunto muito movimentado nos últimos dias, né, quem acompanha as notícias aí foi um choque. Tá uma insegurança, né, dos empresários. Uma insegurança muito grande, porque ela já existe há 10 anos. Ela não é uma lei, né? Ela foi feita em forma de decreto, e o porquê que ela existiu? Ela existiu para incentivar as empresas à contratação. O que acontece? Não é que as empresas que podem optar por desoneração, elas deixam de pagar o imposto. Elas só têm um incentivo que elas podem escolher numa forma de tributação e elas podem escolher, aí é um planejamento mesmo, né? E ao invés de pagar 20% sobre a folha de pagamento, ela paga 1, 2 ou 3% sobre o faturamento. Então, cada empresa vai fazer o seu cálculo, o seu planejamento, né? E vai verificar para o ano, porque no Brasil a gente faz planejamento para o ano, se é viável ela optar pela desoneração ou não. Então, desonerar a folha, né? E quem pode optar pela desoneração? As empresas que têm muita mão de obra, construtora, grandes indústrias, transportadoras, né, que são empresas que têm a maior número, né, de pessoas trabalhando. E o que acontece? Então, em dezembro é feito o planejamento, porque no Brasil nós só podemos trocar a tributação em janeiro. Então, é feito um planejamento, outubro, novembro, dezembro, para o ano todo. E aí, em dezembro, já estava uma insegurança, porque eles já quiseram acabar com a desoneração em dezembro. Mas aí, adiaram até abril deste ano. Quando chegou em abril deste ano, ao invés, a Câmara, então, deputados e Senado, eles não aceitaram acabar com a desoneração. E a insegurança aconteceu dessa forma, por quê? Porque foi o STF que deu o aval para acabar com a desoneração. Então, esse foi o problema, porque não foi pelo caminho correto. E aí traz uma insegurança. 2 pontos de insegurança, né? Primeiro que você acabar com algo no meio do ano, sendo que os planejamentos são feitos no final do ano, as pessoas orçam, né? Como a gente está falando de grandes empresas aqui, se faz o planejamento, quando se faz um orçamento, se inclui tudo lá na ponta. E aí muitas pessoas e empresas dizem, não é justo porque deveria ser para todo mundo, não é justo porque algumas podem optar ou não, mas nós também sentimos no bolso, porque se eles aumentarem o custo dele, quem vai aumentar o custo vai ser para nós, somos nós que vamos receber um frete mais caro, somos nós que, etc, 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 né? Então, é muita coisa que a gente sente e às vezes a gente não percebe. Então, a maior insegurança foi essa. Foi o quê? Que a gente deixa de ter um caminho normal, onde se passa pela Câmara dos Deputados, onde se passa pelo Senado, caminho normal da lei, do decreto, né? E tudo mais. E a gente passa por um STF aprovando algo da noite para o dia. E aí... STF legislando. Isso, um STF legislando, no caso, né? E dando insegurança jurídica, que a gente tanto tem falado aqui, né? Por conta de decisões que são totalmente estranhas, né? Enfim, desculpa interromper. Então, foi algo que nos pegou de surpresa, né? E aí foram 15 dias ali que o sistema já mudou, eles já estavam prontos, o sistema já mudou, e a gente não podia nem dar a opção para o cliente dele tentar não optar. O sistema já mudou e a gente era obrigado a só fazer daquela forma. Então, aí, agora na semana passada, né, na sexta-feira, na quinta para sexta, depois de muita briga, muita discussão aí nesse caminho, né, que eu vejo que é um caminho, uma forma certa, é o correto, não agora na metade do ano isso acontecer. Então, o que ficou decidido? Vai haver a desoneração da folha até dezembro, então vai continuar como estava até dezembro. E aí, gradualmente, ela vai aumentando. Então, 5% ao ano vai retroagindo. E lá, então, se a gente falar em 4 anos,
a gente vai falar em 2024, 2025, em 2028 nós já vamos ter ela totalmente, não vai mais existir desoneração. Então, assim, mais uma vez, né? E a minha opinião, né, sobre isso, já que vocês me convidaram, né? Já que vocês me convidaram, né? Vou falar a minha opinião. Claro. É o quê? Nós pagando a conta, né? Como sempre. Que né? novidade! Sim, o empresário pagando a conta e aí quando muita gente, eu gosto muito de explicar porque muita gente pensa assim, mas são as empresas pagando a conta. A empresa não paga a conta sozinha, né? No cidadão, no vai final. estourar no cidadão, a gente vai receber produtos mais caros, o frete vai aumentar, o carro vai aumentar, enfim, muita coisa vai aumentar. É um efeito cascata, né? Os benefícios fiscais, eles existem na economia para incentivar o emprego, a renda, o investimento. Porque o cara, se ele for pôr bem na ponta do lápis hoje, ele fica meio não querendo empreender, né? É um desafio empreender. Então, o benefício, ele acontece muito isso. Então, por exemplo, Santa Catarina tem muito benefício e incentivo para quem importa, para e-commerce. Então, por quê? Porque Santa Catarina quer atrair as empresas de e-commerce para cá. Normal, porque é um território menor, né? Onde as empresas de e-commerce são bem-vindas. Não é que as outras empresas não são bem-vindas, mas são incentivos. Então, é para isso o incentivo. A desoneração também é assim. É um incentivo para quê? Para que as pessoas tenham vontade de contratar mais pessoas, porque também nessa linha de transporte, né, nem tanto, mas nessa linha de indústria, também é muito mais fácil você substituir pessoas por máquinas. Entende? Uma indústria de veículo, por exemplo, né? Eu não tenho esse dado hoje, mas se você for considerar quantos precisavam antigamente, quantos precisam hoje, o número é muito menor. Então, a ideia é incentivar o emprego. E aí, a gente tem um desincentivo ao emprego, né? Aqui o pessoal da empreiteira Hermes Construções já falou aqui, ó, desemprego vai aumentar também. Com certeza. Porque daí você vai pensar 2 vezes antes de contratar. Né? Então, precisa ter um incentivo para a contratação. O imposto sobre a mão de obra, ele é muito caro. E a gente não vai falar só para quem é empreendedor, né? Tá aí, o pessoal da consultora também me entende, que não é só a questão do imposto, é que você tem que contratar, treinar, tem a rotatividade. Isso é um risco todo do empresário. Por quê? Porque a legislação legisla contra o empreendedor nesse sentido. Né? Por quê? Porque para você mandar embora tem um custo muito alto, então você tem que ficar tentando, daí contrata outro. Então, você vai começar a pensar, ao invés de pensar 2, hoje se pensa 1, 2 vezes antes de contratar, você vai pensar 3, 4, 5 e não vai contratar. Talvez as empresas comecem a pensar que seja mais vantagem, em vez de investir, a você deixar esse dinheiro no banco ou você se estressar menos. Então, isso desaquece o crescimento. É ruim para a empresa, é ruim para o colaborador, é ruim para quem é MEI, é ruim para todo mundo. Respinga em todos, não respinga só em quem tem desoneração. Então, esse é o ponto crítico, né? A economia, para mim, né? Eu gosto dessa área, é a minha área. A economia, para mim, ela respinga em todos os fatores. Respinga na cultura, respinga no lazer, respinga em tudo. Então, se a gente não aquece a economia, todos os setores sentem. Pessoal, deu parabéns para você lá da Hermes. Muito bem colocado, Pamela. Obrigada. Tudo bem. Vamos falar um pouquinho de imposto de renda, então? Vamos falando? Já estamos quase careca, né, Luiz Cláudio? Mas agora fecha dia 31, né? Dia 31 de maio. Tá. Mas Então, alguns dias não deixe para o último dia. Inclusive, ajude o seu contador. Eu digo, né, para as pessoas, adote o seu contador, mande uma bolachinha, um biscoitinho, um café da tarde. A gente agradece, tá todo mundo meio louco. É que nem nós aqui de manhã, né? Mais ou menos. Sim, mas brincadeiras à parte, né? Ainda tem milhões de contribuintes. Eu lá no escritório esse ano senti bastante, assim, muitas pessoas deixaram, foi o meu primeiro ano, assim, de desafio de última hora mesmo, de ter que alertar. Mas eu também tenho essa visão enquanto escritório e a gente troca uma ideia sempre com o time, né? Que o empreendedor, ele tá tão preocupado com o negócio dele nesse começo do ano, tão preocupado com essa insegurança, tantos desafios, que a última coisa que ele vai pensar é em imposto de renda, né? E aí a gente tem empresários que também não são obrigados a declarar, mas que nós também orientamos a declarar por quê? Porque o banco precisa, porque etc, né? Tem vários porquês, cada um entende o seu porquê de declarar ou não, mesmo estando obrigado. Então, é um ponto que tem que se alertar, né? Eu acho que tem tanta coisa acontecendo, a gente teve a tragédia agora no Rio Grande do Sul, que parece que não está na vibe, né? Como os mais novos, né? Não está na vibe de pensar nisso, mas é importante, né? O governo só prorrogou para quem está nas regiões afetadas, então São Miguel do Oeste não está,
né? A nossa região não está na prorrogação, então o prazo vai até 31 de maio. As pessoas que estão obrigadas a declarar é quem teve até R$ 28.500 de rendimento no ano passado. Pamela, eu trabalho e ganho um salário mínimo e sou aposentado ou recebo um benefício. Atenção, porque soma-se essas duas rendas, né? O MEI, Pamela, sou obrigada a declarar, até a gente fez um vídeo lá no escritório, muita gente chamou, né? Porque o MEI ele não está obrigado a declarar. Só que se ele precisar comprovar uma renda, tipo, para o banco, ele não tem como comprovar. Por quê? Porque ele não tem prolabore, ele não tem contabilidade, entende? Ele não tem uma contabilidade mensal igual a outras empresas. Então, o que acontece? Se ele não declarar, ele não vai ter como comprovar a renda dele no banco. Então, nós também orientamos ao MEI a declarar, porque às vezes chega um MEI lá em outubro, olha, eu fui fazer um financiamento e eu preciso da minha declaração. Daí tem que pagar 200, 300, 400, 500 reais de multa, né? E mais o serviço. E assim só paga o serviço, né? Então, esses pontos de alerta. Os bens esse ano, ou anteriormente era 300 mil, agora são 800 mil, né? Mudou também a questão da variação patrimonial, ali na questão de agricultura era 140, agora foi para 150, né? Eu e a minha esposa precisamos fazer, soma-se as rendas, né? Mas tem todos os pontos de atenção. Então, a gente sempre fala, na dúvida, conversa com a sua contadora, né? Então, porque é um ponto específico. Às vezes as pessoas têm medo de chegar até nós e nós temos muita abertura nesse sentido de marcar a reunião, entender e realmente planejar. Nós vemos que cada vez mais exige-se planejamento no Brasil, né? É um país que não é para os fracos, né? Então, é uma coisa que a gente precisa planejar, porque se a gente não planeja, quando vai pego de surpresa. Tanto que é preciso planejar, até o STF ajuda para isso, né? Em cada decisão lá de cima, que eu vou te contar uma coisa. Cada vez pior. Não é fácil. A chamada insegurança jurídica que atinge outros setores da economia e da vida cotidiana também, né? Muito bem. Pamela, eu vou deixar à disposição, porque ele trazer mais alguma informação, mais alguma colocação, sinta-se à vontade. Sim, então deixar à disposição, né, Luiz Cláudio, Lu, a gente está sempre aí com parceria, mas a importância de olhar para isso, né? Olhar se é preciso declarar, olhar para planejamento sucessório, seja um planejamento de imposto de renda, seja um planejamento de MEI, porque a insegurança está aí, como o Luiz Cláudio comentou agora, cada vez mais eles estão apertando porque precisa-se de dinheiro para pagar as contas e precisa ser bem feito, né? Então, precisamos estar atentos, cada vez mais atentos. Então, preste atenção no prazo da declaração de imposto de renda até 31 de maio. A gente tem um feriado no dia 30. A gente não sabe como vai estar o sistema. Eu também fiz essa cara porque eu não lembrava do feriado, mas é Corpus Christi, dia 30 de maio. Esse ano caiu em maio? Geralmente feriado em junho, né? Adiantou um pouquinho esse ano. Quando eu fui olhar o calendário, pensei, meu Deus do céu, ainda temos isso. Mas então a gente tem esse feriado aí, né, para se preparar. Estamos bem, mas pode nos chamar para trocar uma ideia também, a gente conversar no 49 3621 1320, é o nosso WhatsApp também, Instagram, redes sociais, a gente está à disposição. Muito bem, Pamela Chons da Aflux Estratégia Financeira e Contábil, que era Eficaz Contabilidade, conversando aqui com a gente, falando sobre essa desoneração da folha de pagamento, falando sobre imposto de renda, conversando ao vivo aqui no Atualidades. Obrigado mais uma vez pela visita e pelas informações. Paradinha aqui, então, em nome do Ítalo, da Refrigeração Spengler, voltaremos já já. Estamos